E aí, galera, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E você que está aqui seguindo o canal, eu espero que você esteja lendo a Bíblia todo dia, pelo amor de Deus. Hoje é um vídeo basicamente bem aleatório. Tá calor, meu Deus, hoje tá quente. Mas eu quero trazer um tema assim, curtinho, mas um tema de reflexão sobre etarismo nas igrejas. Acredite! Eu pensei e falei, gente, não tem ninguém falando sobre isso. E a razão de eu fazer esse vídeo é porque eu tava conversando com um casal amigo meu que eu amo demais. E eles já são senhores e eles estavam falando que na igreja deles as pessoas mais idosas estão meio desmotivadas, sabe? São pessoas assim que viveram já uma vida e estão ali sem motivação para fazer a obra de Deus e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, comecei a observar como eram ali as pessoas ali do lugar, né? Porque eu já conheci a igreja deles, uma bênção. E aí eu comecei a perceber assim, gente, todo mundo era tudo muito jovem, né? O louvor, palavra, o pessoal da recepção, tinha alguns senhores, mas em geral uma igreja jovem. E aí eu fiquei pensando, gente, cadê os senhores das igrejas? Cadê o tiozinho, a tiazinha ali trabalhando, ali do coque, sabe? Aquele velhinho, aquela velhinha assim que tem tanto para ensinar pra gente, sabe? E eu quis fazer um vídeo sobre etarismo nas igrejas, porque pode parecer assim meio estranho dizer, muito na vida profissional a gente reclama do etarismo para trabalho, no mercado de trabalho. Eu já vi isso tipo a rodo, gente. E assim, no mercado de trabalho, existe realmente um preconceito, né? Que pessoas acima de X idade já não tem tanto espaço. E você que está me assistindo, se você é uma pessoa mais velha, assim, vai entender o que eu quero dizer. Mas eu acho isso muito errado, porque a pessoa que tem mais idade é uma pessoa que já viveu tanta coisa, já viu tanta coisa. E tem muito para ensinar pra gente que nós, as pessoas mais novas, sabe? E assim, eu pelo menos, gente, eu sinto muita falta de ver pessoas assim mais velhas nas igrejas pregando, por exemplo. Ou, por exemplo, fazendo outras coisas, sabe? E eu fiquei, quando ali os meus amigos trouxeram o que estava acontecendo ali na igreja deles, eles têm uma célula, por exemplo, que a célula, assim, deles só tem senhorzinhos, assim, né? E até eles ficam meio desanimados, porque eles querem fazer coisas e os senhorzinhos lá não têm disposição. E aí eu fico pensando assim, gente, mas por que não tem disposição? Será que de repente eles quiseram fazer outras coisas na igreja e também foram taxados? Porque eu já vi muito isso, tá? E eu, assim, eu sou uma pessoa que tenho mais de 40 anos, eu mesma já ouvi coisas do tipo assim, que eu já sou tia, tipo, como quem quer dizer assim, você não serve mais para fazer isso. E, gente, primeiro, quem determina isso, sabe? A Bíblia, ela diz que na velhice ainda darão frutos. Então, os senhores da igreja, sejam homens, mulheres, eles precisam ser envolvidos, eles precisam estar ativos para que eles continuem a dar frutos. E esse papel é um papel que a liderança precisa abraçar. É um papel que a igreja precisa empurrar também para envolver esses irmãos, sabe? Eu fico pensando assim, que bênção seria as igrejas que soubessem trabalhar as duas gerações, a geração mais velha e a geração mais nova. A gente ficou sabendo também, eu e o Renato, faz um tempo já isso, que de uma igreja, eu não sei onde o nome da igreja, eu não sei, eu acho que era uma igreja lá em Guarulhos, se eu não me engano, faz uns anos já. Essa igreja, ela tinha assim, nascido, enfim, ela se tornou uma igreja grande, e era uma igreja, assim, gente, só de jovens, só tinha gente jovem, só jovem. E depois de um tempo, essa igreja fechou. Por quê? Porque aí começaram a ter os atritos, os problemas que a pessoa mais jovem não consegue resolver, porque falta vivência, falta experiência, falta um monte de coisa. E aí, infelizmente, a igreja fechou. E aí eu fiquei pensando assim, como poderia ter sido se de repente houvessem pessoas mais velhas ali na liderança ou envolvidos ali com eles, né? Para de repente trazer um conselho, trazer algo que de repente aqueles jovens não estavam conseguindo enxergar. Então eu fico pensando que assim, a igreja de uma forma geral, ela precisa
tanto dos mais velhos quanto dos mais jovens. A igreja, ela precisa da sabedoria dos mais velhos e também da força dos mais jovens. Precisa andar junto, precisa caminhar junto. Então eu penso assim, eu não sei se na sua igreja, sabe? Eu realmente peço que em nome de Jesus, assim, as igrejas comecem a enxergar os senhores assim com mais carinho, com mais atenção. Eu, pelo menos, eu até falei para minha amiga, né, para os meus amigos, assim, falei, gente, seria incrível, por exemplo, eu ter uma conferência sênior, por exemplo. Uma conferência só de senhores. Uma conferência onde esses senhores pudessem compartilhar com a gente arrependimentos da vida, por exemplo. Lições de vida. Coisas que nós ainda não chegamos lá, coisas que nós ainda não conseguimos aprender ainda. Mas que a gente tenha alguém mais velho que pode dar um norte pra gente. Porque muitos jovens não têm mais seus pais, não têm suas mães, não tem referências assim de criação. Às vezes é um tio, uma tia, uma avó. Quando tem avó, né? Porque muitos às vezes já perderam os avós. Muitos têm aquela saudade dos avós, sabe? Do conselho, do cafezinho, o bolinho de chuva ali dos avós. Então eu fico pensando, gente, como é essencial ter as pessoas mais velhas, assim, ativas na igreja. Eu lembro que quando eu era bem jovenzinha, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho. Eu lembro que na igreja que eu congregava, gente, tinha uma senhorinha que ela gostava de cantar. E ela, naquela época, ela já devia ter uns 80 anos. E ela ia lá na frente com o microfonezinho dela e cantava a musiquinha, o louvor dela ali para Deus, sabe? E ela fez isso até o fim da vida dela. E aquilo para mim foi muito marcante, porque eu olhava assim e eu falava, meu Deus, eu quero ser assim. Eu quero chegar ao fim da minha vida fazendo a obra de Deus, fazendo um trabalho para o Senhor, adorando a Deus, né? Fazendo tudo de coração até o fim dos meus dias. E eu lembro dessa senhora que ela fez isso até falecer. E acho, gente, que isso é uma grande lição pra gente. Não devia ter etarismo nas igrejas. Outro dia eu vi no YouTube, eu não lembro aonde agora. Foi nessa época, foi ano passado, numa época que estava saindo vários escândalos assim de igreja, que teve um membro de igreja, não lembro, que aí ele falou assim, que lá na igreja dele, eles estavam tirando os mais velhos para colocar os mais jovens no louvor, porque a igreja tinha que transmitir uma aparência jovial, sabe? Ai, gente, desculpa, eu acho isso muito errado. Eu acho que assim, primeiro que isso, quando a gente entra numa visão mais técnica, sabe? Do tipo, como se fosse um recurso para atrair gente, você já tá tirando Deus de agir para trazer o crescimento. E a Bíblia fala que quem dá o crescimento é Deus. Então, na minha cabeça, não tinha que ser assim, sabe? Mas se tem uma pessoa mais velha, com 40, 50, 60 anos, que queira estar no louvor, por que não? Por que não, gente? Sabe? Eu acho que vamos tirar então um pouco isso, tipo, essa coisa de etarismo na igreja, de que só pode estar na recepção quem é jovem, só pode pregar quem é jovem, só pode cuidar das crianças quem é jovem, porque o mais velho não aguenta correr. Eu acho que quem tem que decidir isso é a pessoa mais velha, não é você. Mas se a pessoa mais velha, ela quer fazer um trabalho, ela quer cantar, quer pregar, quer trabalhar com as crianças, acolha essa pessoa. Não tome uma decisão que é ela que tem que tomar para a vida dela. Ela vai decidir se ela tem condição ou não, sabe? Eu lembro que meu pai, quando ele era vivo, meu pai, ele ficou em casa de repouso, né? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Na época, pra gente, isso foi muito difícil. E ele quis ir pra lá, né? Ele teve Alzheimer, teve alguns problemas de saúde. E na casa de repouso, assim, gente, quem visita a casa de repouso sabe, tem muitos idosos, né? Não tinha pessoas ali para levar o evangelho para eles. Porque os idosos, assim, uma coisa, por exemplo, meu marido, alguém lá falar de Jesus, ok. Mas outra coisa é um outro idoso indo até lá e falar também de Jesus, sabe? Tem pessoas que, assim, é outra faixa de idade que é legal estar em ambientes assim para falar, porque já tem a experiência e já tem a vivência. Então, assim, isso é uma ideia, tá? Não tô falando que todo idoso tem que ir lá na casa de repouso falar de Jesus para outro idoso, não necessariamente. Mas eu falaria assim, igreja, assim, acolha os idosos da sua igreja, envolva os idosos da sua igreja,
sabe? Faça grupos dos idosos para passear, para fazer cafezinho, trocar ideia, para que eles conversem entre si. A pessoa idosa, gente, na maioria das vezes, já tem os filhos que não moram mais ali, são solitários, não tem mais os filhos, às vezes recebe a visita dos filhos ou dos netos só de vez em quando, nem sempre tem um vizinho ali para estar andando junto. Então, assim, acolha os idosos, para que eles não fiquem solitários. Eles têm muito para ensinar para a gente. E a gente seria muito bem-aventurado se a gente soubesse aproveitar a lição de vida que os idosos poderiam passar para a gente nas nossas igrejas, sabe? Então, por favor, você que é líder assim de igreja, sabe? O líder de trabalho de igreja, acolha os idosos. Trate eles com carinho, vamos aprender com eles. A Bíblia fala pra gente aprender com os mais velhos. Precisamos aprender com os mais velhos, gente, para que a gente tenha, assim, uma vida feliz, uma vida abençoada, porque tem erros que eles cometeram que a gente não precisa cometer se a gente apenas ouvir, sabe? Então, assim, vamos dar chance para os idosos. Eu vejo, assim, mercado de trabalho já abrindo um pouco, assim, o pensamento de restaurar as pessoas mais velhas para voltar ao mercado de trabalho. Eu já vi isso em algumas empresas, graças a Deus por isso, mas ainda existe muito preconceito, e eu acho que na igreja não deveria ter preconceito com ninguém, sabe? Eu acho que na igreja, se tem as pessoas mais velhas, elas deveriam estar ali envolvidas, trabalhando ali, sendo úteis, e para a gente mesmo, nós os mais jovens, para que a gente mesmo possa ver se cumprir diante dos nossos olhos, né? Na velhice ainda darão frutos. Isso é muito edificante e nos abençoa grandemente, tá bom? Não sei se esse vídeo fez sentido. Meu Deus, que calor! Não sei se esse vídeo fez assim sentido, mas eu quis trazer esse tema porque, assim, é importante, sabe? E assim, você que está assistindo, leva essa ideia de repente para sua igreja, leva essa ideia para o seu líder. Vamos envolver os idosos, vamos aprender com os nossos irmãos mais velhos. Eles têm muito para ensinar pra gente. E a gente seria tolo. Se a gente não reconhecesse e não aprendesse com eles. Amém? Que Deus abençoe vocês e até amanhã no próximo vídeo. Amanhã tem leitura diária. Fica firme, como eu falo, leia a Bíblia todo dia para você receber do Senhor entendimento e direção para sua vida, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.